sejam bem-vindos a mais um caderno de viagens, a bagagem de mão de Carlos Ribeiro. Hoje e pela primeira vez na Rádio Pensar Fora da Caixa, estamos em direto a partir da Namíbia com o grande, eventualmente maior viajante português, Gonçalo Cadilho. Gonçalo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Ora, desta vez o Gonçalo não está propriamente... Olá, boa tarde. Desta vez não está propriamente a fazer uma viagem das suas viagens, digamos, normais. Está a acompanhar um grupo da agência de viagens Pinto Lopes, que nós já também tivemos a oportunidade de fazer aqui 2 programas. Como é que o viajante Gonçalo Cadilho evolui de um viajante explorador do mundo, com 3 viagens ao mundo, para acompanhar grupos? Ora bem, então, antes de mais, boa tarde ou boa noite, depende, aqui na Namíbia já é noite. Já começou há 14 anos este projeto com a Pinto Lopes Viagens de reunir leitores que acompanhavam o autor, neste caso os meus livros, que me acompanhavam através das minhas páginas, e fazer a evolução óbvia, o salto possível, que era convidar então os leitores a viajar com o autor pelos destinos descritos nos livros. Este projeto começou em 2012, chama-se Viagens de Autor, tem obviamente outros participantes, outras também na música clássica, na alta gastronomia, portanto há vários autores que dentro do seu setor específico, da sua especialidade, organizam viagens com os grupos da Pinto Lopes. No meu caso, as viagens que eu proponho aos clientes da Pinto Lopes são baseadas na vasta literatura que eu ao longo das décadas fui produzindo sobre viagens. Precisamente esta, concretamente onde estou agora, da Namíbia, é retirada de um dos capítulos do meu livro África Acima, de uma forma muito livre, porque obviamente escrevi o livro com uma mochila às costas, a dormir ao relento, e os clientes da Pinto Lopes vêm a dormir com todo o conforto nos lodges, e não é para carregar uma mochila às costas, mas fora isso a experiência tentamos que seja a mesma. Sim, vamos ver. O grupo-alvo dos clientes da Pinto Lopes é um grupo-alvo premium, em que as pessoas esperam e pagam pelo melhor, correto? Correto, e felizmente a Namíbia permite essas 2 opções. É um país extraordinário em que durante o dia podemos andar perdidos, entre aspas, do mundo, no meio de paisagens que já nem são deserto, já nem são África, são, como eu costumo dizer, paisagens lunares, únicas no mundo, mas depois, e é isso que a Namíbia tem de extraordinário, ao final do dia conseguimos alcançar um lodge, geralmente de gestão sul-africana, ou bem mesmo namibiana, onde o conforto está assegurado. Portanto, esta proposta seria muito difícil de repetir, sei lá, no Congo ou no Gabão, países que eu também descrevo no livro África Acima, mas que não apresentam condições para passar a uma viagem de premium, de conforto e enfim, de segurança, como é o caso desta viagem à Namíbia. Sim, nós estamos a falar de África, que é um continente muito dispar no que diz respeito a infraestruturas, e portanto nem todos os países infelizmente têm condições de receber grupos como é o caso. O que é que este grupo está a viver com o escritor, viajante, fotógrafo, documentarista, surfista Gonçalo Cadilho? Bom, para além da experiência imediata, e eu digo que é comum a qualquer turista, a qualquer grupo que venha à Namíbia, de
conhecer as paisagens extraordinárias do país, para além dessa opção que está assegurada. Depois, no meu caso, há, digamos, com alguma falta de humildade, vou-lhe chamar um upgrade, em que o olhar do escritor precisamente se junta ao olhar do meu colega guia local namibiano, que faz a sua parte, explica o que é a migração de uma cegonha, ou o que é que aquele leão está a fazer ali parado e porque é que não ataca as zebras, porque já comeu e não está com fome. Este género de coisas que um guia local sabe explicar, e eu junto toda essa minha experiência de quase 40 anos, não apenas a viajar por África ou pela Namíbia, mas enfim, toda uma maneira de olhar o mundo que me parece que enriquece esta ou qualquer viagem que um grupo faça comigo. Gonçalo Cadilho, um grupo como este está quantos dias na Namíbia? Só para termos uma ideia do Claro tempo. que sim, claro. Ora bem, quando eu faço viagens intercontinentais, como é o caso, por exemplo, da Baja Califórnia no México, ou das Ilhas das Especiarias na Indonésia, por exemplo, ou esta aqui da África, portanto, quando falamos de viagens intercontinentais de várias horas de avião, então no terreno geralmente estamos sempre 13, 14, 15 dias, portanto são viagens de 2 semanas, por vezes um bocadinho mais. Quando faço viagens na Europa, a viagem geralmente tem a duração de 6, 7 dias, portanto, neste caso, este grupo está aqui comigo 14 dias, e depois mais um dia para ir e um dia para regressar a Portugal. Eu fico cá porque, entretanto, chega outro grupo para o Botsuana, portanto, outra viagem completamente diferente, isso é outra história. Portanto, vai ter que apanhar um voo, eventualmente, para chegar ao Botsuana. Sim, o ponto de encontro é o aeroporto de Joanesburgo. Este grupo que chega de Portugal, pois eu já estarei lá à espera, nas saídas, não é? E até ficamos uma noite num hotel ali no aeroporto, e na manhã seguinte é que voamos para o Botsuana, onde também estamos 14, 15 dias, não só Botsuana, porque também chegamos às Cataratas de Vitória, no Zimbábue, Zâmbia, mas sim, portanto é uma experiência semelhante, mas diferente, porque a Namíbia não há outro lugar assim no mundo. Então podemos dizer que quando estiver nas cataratas, alguém lhe pode dizer Mr. Gonçalo Cadilho, I presume. Bom, eu espero que não seja o fantasma do Stanley, não é? Ok. O fantasma do Stanley, mas Ok. sim, é todo esse mito à volta das histórias das explorações do continente africano também está presente na viagem que vamos fazendo e nas histórias que eu conto, que, por exemplo, um guia local lá está, não consegue fazer porque o olhar dele é muito focado no que está imediatamente à nossa frente, portanto acabou de fazer uma boa sugestão do que é que uma viagem de autor traz a mais. Sim, o valor acrescentado. Valor acrescentado, sim senhor. O Gonçalo Cadilho, quantos destinos é que o Gonçalo, entre aspas, opera com a Pinto Lopes Viagens? Ora bem, isto vai mudando de ano para ano, porque são demasiados para eu conseguir fazê-los todos num ano. Passava praticamente o ano completamente empenhado, não conseguia dedicar-me a outras atividades, como acabou de dizer, escrever livros ou tratar documentários, o que quer que seja. Portanto, de ano para ano vão mudando, algumas mantêm-se porque têm muita procura e acabam por garantir condições ideais. É o caso, regressando aqui à Namíbia, porque é um dos países mais seguros da África. É muito importante uma pessoa vir com essa sensação de que, se acontecer algum percalço, como, sei lá, um pé partido, coisas assim, está absolutamente acompanhado, não é? Pelas infraestruturas nacionais. Isto então para dizer que eu faço todos os anos algumas viagens à Itália muito temáticas. Para lhe dar um exemplo, uma viagem baseada na Itália que ainda resta da queda do Império e das invasões bárbaras, que é um período entre o século IV e VIII muito pouco considerado e também procurado por
quem visita a Itália, portanto eu tenho um exemplo de uma viagem muito própria, faço, portanto, esta da Namíbia, uma à Baixa, ou Barra, como quisermos, Barra Califórnia, aquela parte do México, à volta do Mar de Cortés, que também tem que ser feita numa época muito específica do ano, porque um dos objetivos da viagem é contatar esta migração das baleias do Alasca, só pode ser entre fevereiro e março, portanto essa também temos feito todos os anos. De 2 em 2 anos faço a volta ao mundo baseada nos Passos de Magalhães, no meu livro, que se chama precisamente Nos Passos de Magalhães. Portanto, é uma volta ao mundo de um mês, com, enfim, algumas condicionantes, porque um mês é pouco, parece muito, mas ao mesmo tempo também é pouco, mas seguimos por um lado o itinerário possível e mais importante das etapas do Magalhães, mas também aquelas etapas que uma pessoa se sente atraída para fazer uma volta ao mundo, porque fosse apenas a história do Magalhães pura e dura, ficava uma viagem com etapas muito, muito, muito áridas, muito pouco interessantes. Portanto, vamos fazendo um equilíbrio entre aquilo que tem a ver com a viagem de Magalhães, Patagónia, Filipinas, Goa, e uma viagem também onde quem participa sinta que fez uma volta ao mundo e tocou vários pontos de interesse para lá daqueles que estão ligados à viagem de Magalhães. Portanto, quer dizer, enfim, há outras viagens que a lista, como eu lhe disse, é um bocadinho longa. Estas são as que estou a fazer este ano e já marcadas para o próximo. Para o próximo, por exemplo, não fazemos a viagem do Magalhães. Fizemos este ano. Gonçalo Cadilha, como é que é viver da viagem? Ou seja, o Gonçalo é o único português que se sabe, ou pelo menos que seja público, que conseguiu o sonho árduo, foi um sonho árduo, não é? De viver da viagem. Como é que isso é possível? Bom, é verdade que as coisas foram sendo construídas ao longo de 4 décadas, como já referi, foi quase 40 anos. Eu tenho 58 e, enfim, já desde o tempo dos verões longos da universidade, que eram possíveis na altura, eu estava a viajar e, inclusivamente, a partir de 1991, a ganhar dinheiro com a publicação dos meus trabalhos, das minhas reportagens. Portanto, quer dizer, foi um processo que eu nunca poderia imaginar que um dia, 40 anos depois, olhando para trás, isto nem não estaria ainda concluído, em que, à medida que o tempo muda e a tecnologia avança e enfim, e os interesses também pessoais da idade se vão mudando, e eu que tenho conseguido, de facto, ao longo destas quase 4 décadas, encontrar sempre uma fonte de rendimentos ligada às viagens. Por exemplo, o jornalismo de viagens, que nos anos 90 foi o meu principal motivo para viajar, portanto era através da escrita para várias revistas e jornais portugueses que eu enfim, conseguia viver, era o meu trabalho. Hoje em dia isso é quase praticamente o jornalismo de viagens desapareceu, pelo menos tal como eu o fazia nos anos 90. Pelo contrário, quem diria nos anos 90 que eu agora estaria a fazer viagens de autor, não é? Com grupos. Portanto, tenho ajustado o meu percurso de acordo com o evoluir dos tempos e aquilo que é também a sociedade em que vivemos. Portanto, sim, tem sido, posso-me sentir muito privilegiado por ter conseguido ir adaptando aquilo que sei fazer àquilo que, enfim, que o mundo me pede. No fundo, conseguir acompanhar os tempos e a evolução do mercado. Sim, claro, também, exato, é perceber que, como dizia Camões, a vida é composta de mudança, não é? Portanto, a única certeza que nós temos é que nada é certo. Portanto, enfim, tenho conseguido, sim, andar nessa direção. E no meio destas 4 décadas, são cerca de 10 livros que estão publicados. São bastantes mais. São bastantes mais. Acabou de sair, portanto, o Mais Além, o meu livro mais recente, creio que é o 16º dos que estão em catálogo, ou seja, que em qualquer livraria, mesmo que não esteja no momento na livraria pedindo, é possível comprar. Portanto são 16, e depois há mais uns 4 ou 5, ou que foram pensados para só sair mesmo
num fim de semana como um suplemento do Expresso, que é o caso de um dos meus livros de fotografia, ou então edições que foram compradas logo à cabeça, como se diz na gíria. Portanto, quando eu terminei o livro, ele já estava todo comprado por, no caso, a Unicre, a empresa dos cartões de crédito, para oferecer num Natal aos clientes, já foi há uns anos isto. Portanto, quer dizer, há várias situações para além dos 16 livros que efetivamente estão disponíveis, esses títulos de mais variados temas. Já falámos de Passos de Magalhães, da viagem por África acima, 2 livros sobre surf, um livro de uma espécie de antologia, o que eu considero ser os meus lugares preferidos no mundo, que é o Esplendor do Mundo. Enfim, a lista é longa. A lista é longa. Ora, o nosso programa, o Caderno de Viagens, é um programa que se dedica à viagem, não ao turismo, mas à viagem, digamos, de exploração, daqueles que, quando estão num determinado de destino, querem ir mais além, querem conhecer o espaço além, sim, nas suas várias facetas, quer a nível de explorar o espaço onde estão envolvidos, quer o contacto com as pessoas. O programa aborda também a fotografia de viagens e, obviamente, que aborda a literatura de viagens. Gonçalo, o nosso tempo está a chegar ao fim e eu iria convidá-lo noutra oportunidade para nos fazer a apresentação do seu último livro, que eu tenho aqui à minha frente, o Mais Além. Com muito gosto. Que tive a oportunidade de conhecê-lo e tê-lo autografado na Figueira da Foz, uma terra que eu partilho consigo, porque não vivo, mas estou lá uma parte do meu tempo. Gonçalo Cadilho, muito obrigado. Continuação de uma boa viagem. Muito obrigado pela sua disponibilidade e até um dia destes. E até um dia destes. Até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi mais um Caderno de Viagens, desta vez e pela primeira vez em direto a partir do continente africano, mais propriamente da Namíbia, com o viajante e escritor português Gonçalo Cadilho. Até para a semana.